Olá, muito boa tarde. Em cada sexta-feira o programa Eclésia convida a uma análise de textos da Bíblia, os que se escutam nas Eucaristias de domingo. O objetivo é conhecer o contexto cultural e literário que está nas suas origens para melhor compreender as mensagens que dirigem aos dias de hoje. O exercício que vamos agora pedir ao Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e ao cônego António Rego, jornalista. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Boa tarde. Para Boa analisarmos três textos da Bíblia que têm entre si uma unidade, Padre Rego. Tem unidade. Apesar da unidade que tem, há aspectos que me tocam mais profundamente. E fiquei muito marcado por esta ideia de que nós estamos bem acompanhados nos nossos caminhos. Não estamos para aqui perdidos, nem sozinhos. Há uma promessa do Paráclito, do Espírito, que nos dá força, que nos dá luz. Hoje procuramos, enfim, essas orientações, as GPS. O Padre Rego disse que era um Paráclito. GPS sabemos o que é, o Paráclito o que é? O Paráclito é o Espírito Santo, claro. E depois é o Espírito Santo, uma palavra que é considerada até a palavra ideal para expressar o que aqui pretende dizer, que é aquele que dá força, que dá luz, que faz prosseguir o caminho, que faz criar a comunidade e que está presente na Igreja e que nos acompanha. Isto, tendo esse companheiro ao nosso lado, não temos de ter medo de nada. Há um aspecto aqui muito interessante. Há um outro que me tocou também ao passar por estas leituras, que é como uma perseguição se tornou num exercício de apostolado. Ou seja, os cristãos foram dispersos, foram espalhados, e com esse serem espalhados por muitos pontos, tornaram-se apóstolos em muitos pontos. Quando o cristianismo estava reduzido ali praticamente a Jerusalém, aquela perseguição fê-los sair. E quando saíram, não foram com medo, foram anunciar a boa nova. Acho isto muito, muito bonito e muito estimulante para, às vezes, nós que temos medo de situações de dispersão mesmo de nós próprios, dos cristãos estarem a ser inferiorizados ou serem quantidades diminutas, de uma certa ideia desconsolada de que o cristianismo está em decadência. Eu penso que estamos sempre em renascimento neste estado de espírito. Voltemos ao Paráclito, Padre Armindo Vaz, ao Espírito Santo, porque é um tema que os textos, pelo menos dois, creio eu, sim, os textos falam neste domingo. Estamos aqui diante de uma experiência de fé ou de alguma técnica que provoca esta força para o dia-a-dia do cristão? Bem, nós temos que compreender que a Igreja sem o Espírito Santo é simplesmente uma organização entre outras. Para isso é preciso saber o que é o Espírito Santo. Exatamente. O Espírito Santo, então, nós podemos entendê-lo à luz daquilo que Jesus diz dele como um dom do Pai. Jesus diz que o Pai vos dará outro Paráclito. O Pai vos dará outro Paráclito. Outro quer dizer que já tinha um. Quem era? Era o próprio Jesus. Então, quem é este Paráclito? Em grego significa aquele que está ao lado, aquele que é chamado para estar ao lado. Isto é, se, por exemplo, numa assembleia uma pessoa é acusada, sobretudo nos tribunais, se era acusada de alguma culpa, se havia entre a assembleia uma pessoa que se sentia em solidariedade para com aquele acusado e se levantava e se punha ao lado dele, esse era um Paráclito, isto é, era um defensor, era aquele que punha as mãos no fogo por aquela pessoa, portanto era o advogado defensor, que o Pai vos dará, isto é o Espírito Santo que vem agora a estar ao nosso lado para nos defender contra todas as adversidades e dar coragem para enfrentar as contrariedades. Acredito que seja, sobretudo, a experiência de cada um que ajuda a perceber a força do Espírito Santo. Acredito também que ouvir o texto que se escuta neste domingo, nomeadamente o Evangelho, vai ajudar a perceber de que é que estamos a falar. E por isso, antes de continuarmos o nosso comentário, vamos ouvir este texto do Evangelho de São João, no capítulo 14. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos:
Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai que vos dará outro Paráclito para estar sempre convosco. Ele é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas que vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para junto de vós. Daqui a pouco o mundo já não me verá, mas vós ver-me-eis, porque eu vivo e vós vivereis. Nesse dia reconhecereis que eu estou no Pai e que vós estáis em mim e eu em vós. Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, esse realmente me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a ele. Não vos deixarei órfãos é também uma imagem, Padre Armindo Vasco, que muito ajuda a compreender o que é o Espírito Santo. Este trecho faz parte dos grandes discursos de adeus de Jesus aos discípulos na última ceia, antes de enfrentar dramaticamente a morte. E neste breve trecho, Jesus aparece aqui a enquadrar uma realidade central por meio de duas expressões que são muito semelhantes. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E depois, ao fim do trecho, se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, esse é que me ama realmente. Então, nós temos aqui um problema. Jesus quer comunicar realmente que o forte da sua vida foi o amor. Ele, morrendo agora por amor, ele está às portas da morte, enfrentando a morte por amor, sugere que viver é amar, mas amar é morrer, porque é não ser senão pelos outros e para os outros. O amor é que é a realidade central. Só que agora há uma dificuldade. Como manter este amor como resposta ao amor de Jesus para com os discípulos? Como responder com amor? Então, Jesus sugere-lhes a eles uma forma, é deixar-se impregnar do seu Espírito e do Espírito do Pai. Este dom do Pai, que é o Espírito Paráclito, para estar sempre convosco. Ele é o Espírito da verdade, isto é, aquele que vai recordar aos discípulos a verdade, aquele que reaviva a mensagem e a presença de Jesus neles, ou seja, não os vai deixar órfãos neste sentido. Ele vai estar presente neles. Eles podem fazer a experiência dele neles, mas agora em espírito, porque Jesus vai morrer e fisicamente ele desaparece, termina a sua peregrinação na Terra, mas pode manter-se presente e vivo nos discípulos por meio do seu Espírito. Ora, Santo Agostinho já nos dizia que o Espírito de Deus, o Espírito do Pai e o Espírito do Filho é precisamente o amor. Então, e uma coisa que me impressiona muito aqui, neste trecho, é esta íntima interação entre o Pai, Jesus e os discípulos. Toda esta íntima relação acontece precisamente por meio do Espírito Santo, do Paráclito, que está, diz o texto, eu estou no Pai, vós estáis em mim e eu em vós. Vê esta clara há uma interligação estreitíssima. Isto é, os santos e os místicos perceberam muito bem esta habitação do Espírito de Deus em nós. Mas é uma experiência íntima que tem que se fazer precisamente através do amor, porque o amor, onde está o amor, sobretudo o amor crucificado, o amor com sofrimento, então aí está perto a ressurreição.
graças ao Espírito de Jesus ressuscitado. Isto enquadra-se perfeitamente no que dizia o Padre Armindo, de ser a segunda parte do discurso do adeus. Está todo repassado de afetividade, de proximidade do coração, do oferecer confiança. Tudo aquilo que dizíamos do Paráclito é aqui que se enquadra como um advogado, como uma defesa, como uma companhia, e que não vos deixarei órfãos. Isto é, não vão ficar sozinhos, não vão ficar perdidos, deixa-lhes a esperança bem incutida e num momento tão nevrálgico como este, que é a segunda parte da despedida de Jesus. Sabemos que em todas as despedidas basta ir ao cais, ao aeroporto, quando as pessoas se vão separar, que há sempre palavras de ternura, de aproximação, e às vezes palavras inventadas que nunca foram pensadas antes, mas que dizem, vamos separar-nos, não nos separamos, vamos continuar unidos. Eu penso que foi muito isso que Jesus disse, também disseminando aspectos doutrinais que aqui foram muito marcados, para que os apóstolos ficassem em plena alegria e em plena confiança, não obstante a sua partida. E esse tempo que Jesus perspectiva não é só o da geração seguinte? Não é só o da geração seguinte, que tem a ver connosco, tem a ver com agora. Para mim, eu tenho uma intuição, não sei se está... Eu acho que está fundamentada no texto. São inspiradoras as suas intuições. Não, é que este trecho de João parece-me ter uma correspondência com o relato do Pentecostes em Lucas, nos Atos dos Apóstolos. Lucas, nos Atos dos Apóstolos, diz-nos que a lei do cristão é o Espírito Santo dentro dele. O Espírito Santo, isto é, as línguas que pousavam em cada um. O Espírito Santo é que fazia com que o cristão possa cumprir os mandamentos, o mandamento da lei de Deus. Ora, João sugere aqui, se me amais, guardais os meus mandamentos. E então, tendes o Espírito, o Paráclito que está em vós. O Espírito Santo dentro de nós é que é a verdadeira lei do cristão. Isto é, ele inspira-nos, sugere-nos aquilo que devemos fazer. Sugere-nos que a nossa vida de relação com Deus e com os outros é o amor. Quem me ama será amado por meu Pai e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a ele. É o Espírito que dá a cada um a força para cumprir os tais mandamentos que Jesus pede. E isto, por certo, que é determinante também para a experiência crente e em comunidade nos dias de hoje. Nunca mais tem fim isto. Vai até o fim dos tempos e somos nós hoje, neste século e nesta circunstância, passivas desta mesma realidade e desta promessa. Somos cumpridores desta promessa. Passamos à primeira leitura que se escuta neste domingo, a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8º, onde, após uma pregação na cidade da Samaria, o texto termina com essa frase: impunham-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Essa dinâmica que se repete em cada tempo. Essa imposição das mãos é uma coisa não apenas muito bonita, mas muito significativa. É a passagem do Espírito sobre cada um, sobre os apóstolos e dos apóstolos a outros. É a transmissão dessa cadeia admirável que nós ainda hoje vemos, por exemplo, na ordenação sacerdotal, onde todos os presbíteros se aproximam do sacerdote que vai ser ordenado e lhe impõem as mãos, dos bispos que impõem as mãos, do sacramento da confirmação com a imposição das mãos. A imposição das mãos, quer no Antigo Testamento, quer agora, tem uma transmissão de poder, de sentido de vida, de missão que tem aqueles. Isso está muito expresso nesta missão que tem nestes Atos dos Apóstolos. Porque estes Atos dos Apóstolos são, de facto, as atas, vamos dizer assim, dos primeiros cristãos e do que eles iam fazendo e de como iam difundindo os Evangelhos. E estes pequenos gestos que se continuam hoje pela Igreja, como a bênção também, com toda a sua riqueza e profundidade, a bênção que era dada, que era o pão, que era às pessoas, abençoava-os, isso tudo ganha uma dinâmica extraordinária ao longo da história. Nunca mais terminou a riqueza desta expressão. Regressemos ao contexto deste texto, Padre Armindo Vaz, porque, enfim, interessa-nos também que o encontro com o que está nas origens dos textos ajude a compreender as mensagens nos dias de hoje. É uma dinâmica de pregação, de anúncio,
nas primeiras comunidades que está na origem deste episódio. Sem dúvida. Neste trecho dos Atos dos Apóstolos, claro, são os Atos dos Apóstolos, isto é, são o relato dos primeiros acontecimentos da Igreja primitiva. E, por vezes, nós chamamos a este livro precioso dos Atos dos Apóstolos a história do Espírito Santo. Por nós vermos nesse livro o Espírito Santo sempre presente e sempre atuante. De facto, nós notamos ao longo do livro que é o Espírito Santo que vai ditando, sugerindo o que os apóstolos deviam fazer no alargamento, na difusão da mensagem do Evangelho de Jesus. O Espírito Santo. Quem é este Espírito Santo, de novo? É o próprio Jesus em espírito. É o Espírito de Jesus ressuscitado. Aquele que ele deu à comunidade nascente, a comunidade crente nascente, quando João nos relata que os discípulos estavam fechados por medo dos judeus e Jesus entra. E então sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, etc. Jesus dá aí o Espírito Santo à comunidade. Também já o tinha dado na própria morte. João diz que Jesus, inclinando a cabeça, entregou o seu Espírito. Não diz que expirou, como por vezes nós traduzimos. Diz que entregou o Espírito. Entregou-o ao Pai, de quem o tinha recebido, e entregou-o à comunidade que agora nascia. Ele então está presente no meio da sua comunidade. Ora, este texto diz aqui assim, que os apóstolos não deixaram que houvesse um hiato entre a difusão da mensagem do Evangelho por parte de Jesus e a difusão que eles agora faziam. Eles vão alargando em círculos concêntricos esta mensagem de Jesus. Já chegaram de Jerusalém a Samaria. Depois seguirão para Antioquia e assim em círculos concêntricos até todo o Império. As tais perseguições de que falava também há pouco o Padre Rodrigo, e que levou a ir longe, não é? Levar longe o anúncio. E acrescentar, Padre Armindo? Só isto. Temos aqui uma coisa interessante. Os samaritanos só estavam batizados em nome do Senhor Jesus. Então impunham-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Isto parece estranho para quem sente que o Espírito Santo é realmente o próprio Jesus ressuscitado, que tem o Espírito do Pai e também o seu próprio Espírito. Então, como é que se pode entender que, impondo-lhes as mãos, eles recebiam o Espírito Santo? Talvez porque primeiro tinham sido batizados no nome do Senhor Jesus, mas ainda não compreendiam o alcance do ser e da pessoa de Jesus. Isto é, pensariam que Jesus era um célebre homem que tinha vivido bem e que agora era um grande morto. Então, agora, com esta imposição das mãos, eles recebem o Espírito Santo. Isto é, a capacidade de identificarem Jesus com o Espírito Santo. Terem essa experiência viva de Jesus como vivo e como atuante. Não deixa de ser curioso que o texto da segunda leitura, que vamos também analisar já de seguida, termina precisamente com essa frase. Jesus, que morreu segundo a carne, mas voltou à vida pelo Espírito. Pelo Espírito do Pai. É essa vida que a ressurreição proporciona e que tem a marca do Espírito Santo. Exatamente. Como nos diz todo o Novo Testamento, Jesus volta à vida precisamente pelo Espírito do Pai. É a força, ou seja, o Espírito, mas uma força pessoal, portanto. A força do Pai que o Pai já tinha comunicado ao Filho desde o seu nascimento. A Maria, o anjo diz:
o Espírito Santo virá sobre ti. Portanto, Jesus está cheio do Espírito Santo, ora, esse Espírito do Pai agora trá-lo de novo à vida. Curiosamente, Padre Rei Bastéis tem também uma instrução muito prática quando diz: mais vale padecer por fazer o bem do que fazer o mal. Claro. Todavia, eu pegava aqui na figura de Pedro. Pedro tem um papel fundamental no meio disto tudo, que já desenha o que vai ser ele ao longo da Igreja. De ter apanhado os embates todos que houve entre os cristãos, de lhes dar coragem e dizer que é preciso eles explicarem a quem tiver a cabeça dura, explicarem as razões da sua esperança. Não terem receio de dizer porque é que esperam. Que não é uma teoria, afinal, abstrata ou misógina que está na cabeça deles, mas é qualquer coisa que está no seu coração, porque Jesus Cristo, o Espírito, de que falava o Padre Armindo, lhes colocou essa explicação de porque é que eles têm esperança. E isso é muito importante, porque eles são caluniados, eles são perseguidos, eles são levados à morte de muitas maneiras e, todavia, mantêm esse vigor e passam esse vigor uns aos outros. Eu aqui, se me fosse permitido, eu dava um pequeno salto para falar de uma coisa que é da benção. Não é só por estar influenciado por um livro recente que vi de um teólogo alemão sobre a riqueza da bênção, mas pelo desprezo quase com que nós passamos a tratar a bênção. A bênção do Pai para o Filho, da Igreja para o povo. A bênção é quase um sacramento que transmite, tal como a imposição das mãos. E aqui, no caso de Pedro, também tem a ver com isso. A bênção está tantas vezes dita na Escritura, nas cartas, e eu juro que era uma coisa que era preciso trazer de novo às nossas vidas, às nossas famílias, ensinar às nossas crianças, para que os pais possam dar a bênção dos dons que receberam a seus filhos, para que os sacerdotes possam dar a bênção. Eu não estou a dizer beijar a mão, nem fazer aquelas reverências ridículas que tantas vezes acontecia. Não é isso. Mas perdemos, por causa disso, perdemos o valor riquíssimo que tem a bênção na nossa fé e que está integrado neste todo, apesar de não ter essas palavras explícitas. Fica essa sugestão também a partir dos textos que se escutam neste domingo e, por certo, que inspirados pelo Espírito Santo. Exatamente. Que tanto marca os textos minha. que aqui fomos analisando. Agradeço-vos terem estado no programa Eclésia a analisar estes textos e mais logo pode seguir-nos também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.